Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, minhas redes digitais, @Paulo Roberto Maciel 6/ no Instagram, endereço geral Paulo Roberto Maciel. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog. Neste vídeo, a liturgia referente à sexta-feira, 23 de maio de 2025, quinta semana da Páscoa do Senhor Jesus, no ano litúrgico C, quando se destaca mais o Evangelho de São Lucas, pelo menos na liturgia dominical. A cor dos paramentos litúrgicos é branca e no rito temos a missa própria com o prefácio da Páscoa. Primeira leitura é a leitura dos Atos dos Apóstolos, escritos por São Lucas, capítulo 15, versículos do 22 ao 31. Naqueles dias apareceu bem... Naqueles dias pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabas, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então decidimos de comum acordo escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem, porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações. Depois da despedida, Judas e Silas foram para Antioquia, reuniram a assembleia e entregaram a carta. A sua leitura causou alegria por causa do estímulo que trazia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 56 na Bíblia Vulgata ou 57 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 8º ao 9º, 10º ao 12, refrão 10º-A. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Repitamos. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Meu coração está pronto, meu Deus. Está pronto o meu coração. Vou cantar e tocar para vós. Desperta, minha alma, desperta. Despertem a harpa e a lira. Eu irei acordar a aurora. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Dar-vos graças por entre as nações. Vosso amor é mais alto que os céus, mais que as nuvens, a vossa verdade. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus. Vossa glória refulja na terra. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Repitamos. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Vamos agora aclamar o Santo Evangelho de Jesus Cristo e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje é o escrito por São João, o discípulo mais amado, capítulo 15, versículos do 12 ao 17. Aleluia, 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 aleluia. Eu vos chamo, meus amigos,
pois vos dei a conhecer o que o Pai me revelou. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aliás, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos refletir com o livro Deus Conosco. Diz o seguinte aqui: Jesus continua nos ensinando sobre o amor, pois só por ele alcançamos a eternidade, praticando o verdadeiro amor. A eternidade é o lugar do amor sem fim. Amar é condição indispensável para alcançá-la. Amando, experimentamos a presença de Cristo ressuscitado junto de nós. Por isso nos diz Jesus: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Estejamos então atentos à verdade de Cristo em nossa vida. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. O relacionamento de Jesus conosco, seus discípulos, é um relacionamento de amizade. Ainda que ele seja nosso Deus e Salvador, participamos da sua vida divina e ele participa de nossa humanidade. Estamos ligados por amor mútuo e gratuito. E ele pode pedir a nossa obediência apelando para a amizade que nos une a ele. Por isso, nosso relacionamento com ele não é de temor. Jesus continua a nos chamar para estarmos vinculados à sua pessoa. Mais uma reflexão que está aqui no livro Palavra e Vida. João, capítulo 15, versículos do 12 ao 17. Não sabemos muitas coisas daquilo que se passou nos 3 anos de ministério de Jesus. Mas aquilo que sabemos nos foi passado pelos apóstolos, como essa leitura que fizemos de um texto de São João, que foi o discípulo amado. Deus pede a todos nós que o amemos e amemos também uns aos outros. O livro Palavra e Vida não está muito claro. Vamos passar para o livro Dia a Dia com o Evangelho. Mestres e pregadores costumam repetir alguma frase ou princípio que consideram importante para seus ouvintes. Do mesmo modo, Jesus martela uma expressão que é a essência da vida cristã: amem-se uns aos outros, assim como eu amei a vocês. Além da exigência de amar, Jesus mostra qual é o grau desse amor: como eu amei a vocês. Os cristãos têm o privilégio da amizade de Jesus. Não importa que função ou ministério exerçam na igreja, Jesus os escolhe e os faz seus amigos e lhes comunica
tudo o que ouviu do Pai. De que modo podemos corresponder a esse precioso dom da amizade de Jesus, hein? Fazendo o que Jesus ordena, isto é, amar como ele nos amou. A certeza do amor de Jesus por nós desperta-nos a confiança nele. Então sabemos que nossos pedidos serão atendidos. Jesus nos ama um amor imensurável e quer que nós também o amemos e amemos uns aos outros. Agora vamos aos santos do dia, porque eles amaram a Jesus e amaram uns aos outros. Santo do dia 23 de maio, São João Batista de Rossi. De acordo com o texto do padre Evaldo César de Souza, missionário da Congregação do Santíssimo Redentor, ou seja, ele é redentorista, João Batista de Rossi nasceu no dia 22 de fevereiro de 1698, na Itália. Aos 10 anos foi trabalhar para uma família muito rica em Gênova, na Itália, para poder estudar. 3 anos depois se transferiu definitivamente para Roma, morando na casa de um primo que já era sacerdote e estudando no Colégio Romano dos Jesuítas. Lá se doutorou em filosofia e teologia. João Batista tinha uma excessiva carga de atividade evangelizadora junto aos jovens e às pessoas abandonadas e pobres. Com isso, teve um esgotamento físico e psicológico que desencadearam ataques epiléticos e uma grave doença nos olhos. Recebeu a unção sacerdotal em 1721. O seu rebanho eram os mais pobres, doentes, encarcerados, pecadores. Tinha o dom do conselho, era atencioso e paciente com todos os fiéis, que formavam filas para se confessarem com ele. O tom de consolação, exortação e orientação com que tratava seus penitentes atraía cristãos de toda a cidade e de vizinhanças. Aos 66 anos de idade, a doença finalmente o venceu. E ele morreu dia 23 de maio de 1764. Morreu pobre, que seu enterro foi custeado pela caridade dos devotos. São João Batista de Rossi, rogai por mim, rogai por nós. Eu sinto o atendimento do santo que está junto a Deus, falando com Deus por nós. Obrigado, São João Batista de Rossi. Temos mais dados ainda sobre o santo? Temos sim, mais informações sobre esse santo. De acordo com o site da TV Rede Século XXI, rs21.com.br, o presbítero João Batista de Rossi representa o triunfo da vontade sobre a fragilidade física, do generoso empenho apostólico sobre os obstáculos da doença, atingido pela epilepsia e por doenças dos olhos, multiplicou o trabalho cotidiano para beneficiar os pobres da cidade de Roma e dos internados nos albergues. Nasceu em Votágio, província de Gênova, a 22 de fevereiro de 1698, mas aos 13 anos se estabeleceu definitivamente em Roma com um primo padre, cônego de Santa Maria, em Cosmedin. Deixa eu ver se é isso mesmo. Cosmedin, para poder frequentar o liceu clássico com os jesuítas do Colégio Romano. Em 1714, se encaminhou às ordens sagradas, recebendo a tonsura e completando os estudos teológicos em Minerva com os dominicanos. Ordenado sacerdote a 8 de março de 1721, não aguardara esta oportunidade para dar início ao seu intenso apostolado. Nos anos precedentes, dirigira vários grupos de estudantes.
Por causa desta experiência, pôde criar a Pia União dos Sacerdotes Seculares, anexa ao albergue de Santa Gala. Olha a atividade do santo, que é intensa, hein? Nós estamos falando aqui de um santo que tem muito para ser explorado ainda e informado aos fiéis católicos. Então, ele criou a Pia União dos Sacerdotes Seculares, anexa ao albergue de Santa Gala, por ele dirigido, e que por 2 séculos, até 1935, agruparia os mais belos nomes do clero romano, sendo alguns deles aqueles que subiram as honras dos altares, ou seja, se tornaram santos. Além do albergue de Santa Gala, fundado por Marcos Antônio Anastácio Odescalchi, primo de Inocêncio XI. Inocêncio XI, Papa, né? Acredito que seja, Inocêncio XI, Papa. Destinado só a homens, quis ampliar o raio de seu apostolado, fundando o albergue para as mulheres, dedicado a São Luís Gonzaga, seu santo predileto. Uma história bastante profunda, hein? Orientado pelo seu confessor, o servo de Deus, Francisco Maria Galuzzi, não obstante a precária saúde, redobrou a sua atividade. Parecia onipresente, pois estava em todos os lugares onde precisavam de conforto, instrução, socorro, em qualquer hora do dia e da noite. Não era raro vê-lo nas praças de Roma, improvisando um sermão para os desocupados, e à tarde, quando o povo voltava do trabalho. Olha, ele estava presente nos locais onde as pessoas precisavam ouvir a palavra de Deus. A simpatia que ganhava do povo humilde dos subúrbios atraía ao seu confessionário longas filas de penitentes. Era mestre de espiritualidade e onde quer que pusesse a mão numa iniciativa, imprimia o ritmo de santo fervor. Eleito cônego de Santa Maria em Cosmedin, foi dispensado da obrigação do coro para poder dedicar-se com maior liberdade às suas tarefas apostólicas. Nos últimos meses de vida, a recrudescência do mal submeteu-o a um verdadeiro calvário. Morreu no dia 23 de maio de 1764 e foi beatificado pelo Papa Pio IX. Isso esse Papa Pio IX foi o seu sucessor na Pia União dos Sacerdotes Seculares de Santa Gala. Olha, uma história muito grande, a história desse santo. Por isso eu estou transmitindo a vocês em 2 textos, um texto do padre Evaldo César de Souza e também da rede de televisão Século XXI. São Leão, o Papa, né? Papa São Leão XII o canonizou na data de 8 de dezembro de 1881. Então é uma história muito interessante e nos faz até ter vontade de ler mais. São João Batista de Rossi, mais uma vez, rogai por mim junto a Deus. Vós que agora é santo, está em comunhão com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Obrigado. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo
para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Quem for batizado, quem se arrepender dos seus pecados e quem acreditar em Jesus como Deus, estará salvo e terá a vida perpétua, a vida eterna, com felicidade em plenitude, o corpo semelhante ao de Jesus ressuscitado. Algo inefável, inenarrável, inexprimível, indizível, grandioso, wonderful. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus, me dê a vida eterna. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Acesse @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919.